Por exemplo, se eu não entrar numa faculdade, minha vida acabou. Claro que não. Nós estamos tão presos ao materialismo que nós nos esquecemos de estar presos ao Senhor. Oi, gente, hoje eu queria fazer uma aqui fala sobre algumas coisas que têm vindo à minha mente. Eu queria falar com vocês sobre ambições e desejos, sabe? Eu fiz 18 anos esse ano e na minha cabeça, quando eu terminasse o ensino médio, eu ia terminar o ensino médio, ia fazer o Enem, ia passar para a faculdade de psicologia e eu ia para a faculdade. Ia sair da minha casa, ia sair daqui de onde eu moro, né? Sair lá de Santa Teresa, que eu estudava lá. E não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, foi totalmente ao contrário. Tudo que eu pensei que ia acontecer não aconteceu. E glória a Deus por isso. Para início de conversa, eu cheguei até a passar na faculdade, só que eu entendi de Deus de uma maneira tão forte que não era para eu ir para a faculdade. Pelo menos não agora. Eu fiz 18 anos esse ano, então, galera, eu faço em fevereiro, não sou adiantada, por isso que eu terminei o ensino médio com 17 anos. E acontece que eu tive uma quebra de expectativa, sabe? Porque eu falava assim, eu até falo até hoje, né? Porque como que eu vou pra faculdade? Sendo que o meu objetivo de ir pra uma faculdade, claro, é me formar no curso, só que, primeiramente, pregar o evangelho. A Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, todas as vezes quando nós almejamos alguma coisa, nós temos que fazer tudo isso para a glória de Deus. E eu fico pensando, se eu estivesse nesse exato momento lá na faculdade, será que eu estaria fazendo para a glória de Deus? Não porque eu talvez me desviaria, não, mas porque eu preciso ter na minha cabeça e na minha mente que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Nós precisamos ter um coração 100% dependente de Deus, né? E talvez se eu tivesse na faculdade agora mesmo, talvez eu não teria tanto esse coração, esse lugar de dependência no Senhor. Então eu fico pensando, né? Inclusive ontem eu tava lendo Salmos e os Salmos falava assim, deixa eu pegar minha Bíblia. Voltei, galerinha. Salmo 17, 5. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Salmos 18, 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me afastarei perversamente do meu Deus. Que pode parecer meio nada a ver com o que eu falei, mas tem tudo a ver. Quando, no Salmos 17, quando vai falar sobre eu me acostumei às tuas veredas, não as tuas veredas se acostumaram aos meus passos, e se eu me acostumei às tuas veredas, eu me acostumei aos teus caminhos. Isso é uma coisa muito, muito difícil para nós, talvez, hoje em dia, porque talvez nós almejamos coisas que são também da vontade do Senhor, mas talvez não seja o caminho que o Senhor quer que nós tracemos. Eu fiquei me questionando ontem, falei assim, será que eu realmente devo para a faculdade? Será que é isso que o Senhor quer? Quer que eu vá para uma faculdade? E aí quando eu falo assim, não, calma, o Senhor falou que eu vou para a faculdade. O Senhor falou para mim que eu vou. O Senhor tem planos para mim. Eu creio. E também se eu não for também, ok, entende? Porque o meu objetivo não é eu ir para uma faculdade. O meu objetivo de vida é pregar o Evangelho, é pregar Cristo. E quando a gente percebe isso, a gente vê que, ok, eu não necessariamente preciso ir para uma faculdade para pregar Jesus. Ok, eu não preciso ir para a África para pregar Jesus. Ok, eu não preciso necessariamente estar em algum cargo de liderança para ver alguma coisa mudar dentro da minha própria igreja, sabe?
Então, quando você entende que você depende exclusivamente, eu só tô falando de me esqueci de maquiar. Quando você entende que você depende exclusivamente de Deus, a sua mentalidade muda, os seus objetivos mudam. A gente sempre tem que lembrar de termos temor do Senhor, temor de Deus. Esses dias eu tô dormindo bem mal. Eu tô indo dormir muito tarde. Eu me acostumo muito rápido ao horário de dormir e eu, infelizmente, aprendi a dormir tarde novamente, né? E eu fico vagando pelo TikTok, Instagram, e todas as vezes quando eu estou de madrugada, eu sinto o Senhor pegando assim no meu coração e contorcendo, porque todas as vezes me aparecem vídeos que me fazem chorar muito, chorar muito, chorar muito. Mas é um chorar de um desespero por pregar da palavra de Deus, sabe? A gente vê vídeos cristãos no TikTok, mas eu fico tão angustiada, porque toda vez quando eu vou ler os comentários, sempre tem uns assim, eu quero tanto voltar para a presença de Deus, mas eu não sei o que fazer. Eu preciso tanto voltar, mas eu não consigo. E aí, isso me deixa nesse estado que eu estou agora, e talvez até pior. Eu não consigo aceitar, sabe? Nós temos a rede social tão disponível para nós. Eu sei que isso tá saindo um pouco do que eu estava falando sobre as nossas ambições, mas é isso. Se a minha ambição não for pregar Cristo em qualquer lugar que eu vou, eu nunca vou pregar Cristo dentro da minha faculdade, sabe? E eu fico pensando, regulando no meu coração sempre o seguinte: não adianta eu querer ir para a faculdade e pregar sobre Jesus e ter uma vida exposta às pessoas, né? Falando sobre Jesus, se dentro da minha própria casa eu não consigo falar sobre Jesus. Será que as nossas ambições realmente são ambições que vêm do coração do Senhor? E se são, será que nós estamos seguindo pelos caminhos que o Senhor quer que sigamos? Às vezes não. E eu parei para pensar sobre isso. Senhor, se eu estiver indo pelo caminho que não é seu, não me deixa ir. Como Moisés falou: olha, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Do mesmo jeito, quando nós não estamos no caminho do Senhor, quer dizer que o Senhor não está com a gente. Então é óbvio que vai dar errado. Isso não é sobre dar errado, é sobre não andar no caminho de Deus. Tá difícil de espalhar isso aqui. É sobre eu estar com o Senhor, sabe? Isso tem vindo muito ao meu coração. Por que a gente quer faculdade? Por que nós queremos cargos? Por que nós queremos ser líderes? Será que é para eu ser reconhecido por alguma pessoa? Será que é para eu dizer diante das pessoas: olha, eu sei da palavra de Deus, eu sei da Bíblia, olha, eu sou usado por Deus, olha, eu sou um vaso nas mãos do oleiro? Na verdade, tudo isso revela uma carência. Se Cristo não estiver olhando para mim, eu não quero que ninguém mais olhe. Então, a Bíblia deixa bem claro: façam essas coisas, não para como se fizessem para os homens, mas façam para Deus. E é exatamente esse lugar.
Eu não quero almejar uma faculdade, eu não quero almejar uma liderança, eu não quero almejar recursos, eu não quero almejar um iPhone que eu ganhei. Se não for para eu pregar o Evangelho de Deus, se não for para eu falar de Cristo. Às vezes a gente quer lutar com as nossas próprias mãos. Às vezes queremos lutar com a força do nosso próprio braço, sendo que Deus deixou bem claro que não era esse o caminho. Não queira lutar com a força do seu braço. Seja dependente de Deus. Eu acho que esse é um convite, uma reflexão que nós deveríamos sempre fazer. Será que as minhas ambições condizem com os planos do Senhor? Né? Claro, não tem nada de errado você sonhar com A, sonhar com B, ter seus sonhos, ter suas ambições. Não tem nada de errado. Agora, nós não podemos nos deixar levar somente por isso, sabe? Por exemplo, se eu não entrar numa faculdade, minha vida acabou. Claro que não. As nossas ambições têm sido ambições que o Senhor quer. Nós estamos seguindo pelos caminhos do Senhor, nós estamos caminhando pelos passos do Senhor. Enfim, eu acho que é isso que eu queria falar hoje. Será que nós nos acostumamos com as veredas do Senhor? Será que se o Senhor te der o iPhone 17, nessa uma hoje a sua vida vai mudar? Você vai honrar mais ao Senhor? Será? Nós estamos tão presos ao materialismo que nós nos esquecemos de estar presos ao Senhor. Nós temos que estar presos ao Senhor. Cadê minha maquiagem? Gente, essa é a noite. Bem básica. Esqueci da Browns. Gente, eu não faço minha sobrancelha. Eu não gosto da minha sobrancelha forte. Eu só pentio ela. Faz muito tempo que eu não delineio também. Ai, é isso, é a nossa vida, a vida que segue. Mas é isso. Espero que vocês tenham ficado com a reflexão. Nossa, esse quarto tá uma bagunça, galera. E esse espelho está muito sujo. Então, pra finalizar, deixa eu tomar cabelo. Mas é isso. Realmente que a gente possa estar nos acostumando sempre nos caminhos do Senhor, nas veredas do Senhor. Que nós possamos sempre estar com o coração sincero diante do Senhor. Que a gente sempre tenha temor do Senhor. Que a gente sempre olhe para o Senhor e fale: Senhor, eu não sou nada sem Ti. João 15, 5, se eu não me engano, vai falar que nada podemos fazer sem o Senhor. Nós somos nada sem Deus. Eu costumo falar para os meus amigos que a gente tem sempre que lembrar que nós somos um pedacinho de cocô. Um pedacinho de bosta, né? Sei que é feio de se falar isso, mas nós sempre temos que lembrar que nós somos nada sem Deus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Tchau, tchau.